Depois de uma palavra abençoada, né? No domingo passado. Que palavra, né? Deu pra gente meditar bastante aí nela durante a semana. Pensamos bastante sobre ela. E o apóstolo, quando nos chamou essa semana para estar ministrando, lembrei novamente dessa palavra. Fiquei pensando. A preocupação do pregador é trazer a palavra que está alinhada com a vontade de Deus. Então eu acho que esse é o nosso maior temor e preocupação, para que o Senhor possa falar, né, com cada um de nós, né? Eu creio que Ele vai falar porque o Senhor falou comigo, Ele vai falar conosco, tá? Eu creio nisso daí. E eu conversei com o Senhor, eu falei, eu estou entendendo, né, mais ou menos aquilo que o Senhor quer tratar conosco, e eu preciso de uma confirmação. E aí Deus me remeteu numa viagem que eu estava fazendo até com o Ricardo, e nós estávamos voltando, né, na estrada, e aí eu me chamou muita atenção, algumas escavadeiras que estavam na lateral do lado esquerdo, né, fazendo escavações lá e construindo. E naquela via, se eu não me engano, são 2 vias ou 3 vias. E aí Deus começou a falar comigo. Me chamou muita atenção naquele momento lá. E eu fiquei quietinho. Eu falei, quem sabe um dia da manhã eu prego sobre isso, alguma coisa do tipo. Sobre aquelas escavadeiras ali. E aí não tive nenhuma palavra sobre isso. Só que quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra, eu lembrei nesse fato. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Né? Até eu lembro que eu falei para o Senhor, Pai, a igreja é sua, os filhos são seus. Igual Moisés, né? É teu, Pai. Fala conosco. É teu. Então fala, nos dá a palavra. E o Senhor me fez lembrar, né, nessa passagem assim que eu vi. E aí o Senhor falou comigo assim, ó. Você está vendo aqui as escavadeiras? As escavadeiras aqui, construindo mais uma via? O que eles estão fazendo aqui? Tudo que foi feito aqui partiu de uma mente. Partiu de alguém que projetou algo, que queria fazer algo. Então, tudo que estava ali acontecendo, tudo que estava construído, aquelas 2 vias partiu de uma mente de alguém que projetou. Aí eu olhei, o carro também que eu estava foi projetado por alguém, e assim por diante. Os postos de combustíveis nas laterais das rodovias, e assim por diante. Foi assim que me chamou a atenção. Então o Senhor naquele dia falou comigo, tudo foi uma mente humana que construiu, tudo partiu de uma mente humana. E ali me chamou a atenção que eu estava conversando, e nós estávamos conversando, batendo um papo ali, e tinha 2 vias, se eu não me engano, 2 vias ou 3 vias. 3 vias. E aí eu pensei, quando não tem nenhuma estrada, nenhuma rodovia no lugar, e constrói uma, né? Todo mundo fica muito feliz. Uma estrada de terra onde construiu-se uma via. E fala, que evolução, que maravilha. Andava 20, 30, 40 km por hora, agora consigo andar 80, 100. Só que uma via só para caminhão e para carro e para moto é impossível. E aí a mente vai lá e cria. Vou fazer mais uma via. Mas uma via já era melhor do que nada, né? Vamos construir mais uma via. E foi construído a 2ª via. Agora é melhor. Os caminhões ficam para o lado direito e os carros na ultrapassagem ficam para o lado esquerdo. São 2 vias. Porém, conforme a gente vai ampliando a nossa mente, a gente começa a ver que 2 vias é bom. Mas se tivesse 3ª via seria melhor. Por que 3ª via? Porque se tem um caminhão atrás do outro, na hora que ele vai fazer a ultrapassagem, ele faz o bloqueio dos carros para ultrapassar. Então 3 vias é melhor. Fica uma via, 2 vias, 2 vias só para caminhão e uma 3ª via fica para carro. Mas, e quando o carro quer ultrapassar outro carro? Se acontecer? A gente está querendo demais já, né? Mas 4 vias é melhor que 3, né? E assim por diante. Tá bom, irmãos? Então, 4 vias é melhor do que 3, melhor que 2, melhor que uma, né? Algo que o Senhor chamou minha atenção. Então, aquilo que o homem quer, ele projeta e ele vai atrás para que aquele plano venha a ter sucesso. Então, a palavra do Senhor hoje, o tema é restaurando a nossa posição.
o restaurando a nossa mente, tá? Eu escrevi aqui, e o que precisa realmente ser restaurado, né? O que realmente precisa ser restaurado? O que precisa ser restaurado é a nossa mente que projeta, a nossa mente que cria, né? E quando eu penso assim, eu já penso de cara em tudo isso que eu já falei, nas coisas externas. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, não, tá? E para que nós precisamos ser restaurado? Coloquei para quê? Para quê? Para que a nossa posição seja restaurada. E para que a nossa posição tem que ser restaurada? Para que o meu sacerdócio e o meu reino, né, seja do Senhor, nosso sacerdócio e o reino seja restaurado, tá? Nós vamos começar a discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus. Se vocês quiserem, vocês podem abrir a Bíblia em Apocalipse 1:6. Vou voltar um pouquinho antes, falar 5. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel e primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então Deus nos constituiu para sermos reino e sacerdote, tá? Alguns podem pensar, eu não sou sacerdote, eu não sou rei. Mas o nosso Deus quer que a gente tenha um passo a mais. O nosso Deus, Ele não quer nós apenas como uma pessoa comum, mas uma pessoa salva, remida pelo sangue do Cordeiro, mas um sacerdote e também rei. E é sobre isso que a gente vai discorrer sobre o dia de hoje, tá? E para a gente pensar um pouquinho, né, sobre isso que eu falei da escavadeira. Qual tem sido o nosso pensamento ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês? No que a minha mente está focada? No que eu estou construindo? O que eu estou construindo? Meu pensamento está totalmente focado naquilo que é externo? Onde está meu pensamento? Qual tem sido o meu maior pensamento durante o dia? Escrevi aqui, ó. Por um acaso seria: como eu consigo conhecer mais de Deus? Se eu estou agradando Ele com os meus pensamentos, e se estou agradando Ele com as minhas ações? Essa primeira parte eu quero mostrar para nós, tá? Que a palavra falou comigo, que nós, a igreja de Jesus Cristo, precisa de um despertar. Nós precisamos de um despertar. Por gentileza, abram a sua Bíblia em Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler aqui o capítulo 1, tá? E vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Veio para quem? Veio ao governador. Veio para quem? Para o cabeça, tá? Governador é cabeça. José, mesmo não sendo rei, ele era o cabeça. Então a palavra veio para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote. Então a palavra veio ao governador e também veio ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos,
Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, algo para que o Senhor me chamou a atenção, e eu creio que vai chamar nossa atenção hoje, nós precisamos estar atento. O Senhor está cobrando de nós, da igreja, para que é hora de ser reconstruída a casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor? Somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo aí? Amém? Tá todo mundo desse lado? Tá todo mundo aqui? Vocês estão aqui também? Então? Amém. 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Então o profeta falou, tá? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Então o Senhor, Ele está nos cobrando. Aonde os nossos caminhos estão nos levando? Aonde os nossos olhos, somente externos, estão nos levando? Aonde está nos levando isso? Sendo que o Senhor quer que hoje a gente acorde. Eu preciso acordar e vocês, meus amados, precisamos, todos nós precisamos acordar. Porque o Senhor quer fazer uma construção em nós. Lembra? Lembra quando as nossas preocupações eram bem menores? E nosso foco era em Deus? Né? Então vamos lá. 6. 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Olha lá o problema. Quando a gente foca só no externo e não foca no templo do Senhor, a gente não se satisfaz. Nada tá bom. Se é uma via, não tá bom. Se é 2 vias, não tá bom. Se é 3 vias, não tá bom. Se é 4 vias, não tá bom. Nada tá bom. Porque não me satisfaz. Porque o que me satisfaz não são as coisas momentâneas, as coisas externas. Isso sim, as coisas externas me traz um certo afago, tá? Mas é momentâneo. Quantas pessoas que falam: queria tanto conseguir tal coisa, aí consegue. E depois o que acontece? Passa. Aí quer outra coisa. Resolveu? Ficou mais confortável, né? Melhor uma via do que estrada de chão. Ficou melhor. Mas resolveu? Satisfazeu? Não satisfez. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Novamente falando a mesma coisa. Vejam aonde os seus caminhos, nossos próprios caminhos, nos levaram. Subam o monte para trazer madeira. Eu lembrei no apóstolo Daniel falando, né? Que tem as partes altas, que é a cabeça aqui para cima, existem as partes baixas. E aí ele falou o quê? O que fala aqui nesse texto? Suba aos montes, suba na parte alta. Fala aqui, comece a reconstrução. Comece, nós precisamos começar a construir. Comece a reconstrução. Suba as partes altas, tá? A nossa mente querendo o quê? Que a nossa parte interna seja agradável a Deus. A casa do Senhor, o templo do Senhor. Eu achei tão interessante, coincidência ou não, mas fala assim, ó: suba ao monte e tragam madeira. Eu já pensei, minha mente, você precisa lembrar e trazer a madeira. Vocês lembram da madeira?
Eu lembrei. Eu preciso subir as partes altas, porque a parte baixa é o desejo. Ah, eu quero muito isso aqui. Puxa vida. Ai, não é iPhone. Ai, meu Deus do céu. Então suba a parte alta, aquilo que realmente importa, né? E eu preciso trazer o quê? O que eu preciso subir aqui? Trazer Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, não por um iPhone, né? Eu preciso trazer a madeira, a construção da casa do Senhor, uma casa que seja uma casa agradável para Ele habitar. Aonde que nós se perdemos, irmãos? Onde que foi? Será que foi tudo fácil? Como diz a palavra de Deus, né? Que no final do tempo, todo mundo se daria só nas coisas naturais, né? Casamento, compra e assim por diante. Aonde foi que nós se perdemos, irmãos? Subam ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Construa o templo ou a casa, construa. Você é o templo, você é a casa de Deus, eu sou o templo e a casa de Deus. Construa o templo para que ele se alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Ele alegre em nós faz referência do que, irmãos? Que eu, da minha pessoa, de você, estarmos satisfeitos, estarmos alegres nele. Enchermos a presença de Deus nos faz felizes, mesmo não tendo todas as coisas. Versículo 9. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Por que o Senhor fez isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo. Irmãos, o Senhor fez isso por causa de quem? Por causa de nós. Quantas pessoas que perderam coisas, e aí essa pessoa, ela se chegou mais perto do Senhor. Perderam até entes queridos, que às vezes não tinham compromisso com Deus, e passaram a ter. Quantas pessoas, eu conheço algumas, né? Que tinha um casal, um era firmado no Senhor, outro não era, e quem morre adivinha quem? O firmado. Aí o outro acaba se coçando e começa a construir uma casa para o Senhor morar. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. Eu que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que fez isso? Porque, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Versículo 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Olha que bênção, irmãos. Glória a Deus que veio novamente a palavra do profeta Ageu e nos trouxe um despertar. Que essa palavra no dia de hoje possa ver em nós, na nossa vida, um despertar para as coisas do Senhor. Olha que bênção. E vamos continuar. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês.
eu estou com vocês. Então, nessa reconstrução que o Senhor quer promover hoje, no dia de hoje, a começar no dia de hoje, Ele fala, nós não estamos sozinhos. Ele vem falar conosco, eu estou com vocês. O Senhor, Ele está conosco para que possa começar ou ampliar essa construção. Quantas vias tem dentro de nós? Como que é a casa do Senhor? É estrada de terra? Tem uma via? Será que não pode ser 2, 3, 4? Né? E o Senhor está nessa construção conosco, com a gente, conosco, né? Então, é um tempo de ampliação. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, o Senhor encorajou quem? O Senhor encorajou o governador, o cabeça. E também encorajou quem? O sumo sacerdote também precisou de ser encorajado. E também todo o povo. Então, todo esse povo aqui precisou ser encorajado. Será que a gente não precisa? Com certeza, né, irmãos? Eu preciso. Nós precisamos. Amém? Deixa eu me localizar aqui, irmãos. E aí, irmãos, eu queria falar um negócio para vocês. Eu até marquei aqui. Coloquei assim, ó. Quer ver como que eu preciso ser restaurado e ampliado? Quer ver só que interessante? Vamos abrir, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Então aqui fala sobre o Eliseu e fala sobre mulher da botija de azeite. E essa pregação, essa palavra, quantas pregações nós já ouvimos, né? Quando a gente ouve essa palavra, aqui a gente já pensa no externo. Ah, tá faltando, eu só tô com uma botija só. Eu preciso da segunda, eu preciso da terceira, eu preciso da quarta. Ah, só tenho um carro só. Ah, minha família aumentou, eu preciso do segundo, preciso do terceiro, preciso do quarto. Ah, quero a multiplicação. Vamos lá, traz mais vasilha, vamos lá. Então, sempre a pegada nossa, o ensino da palavra é para o externo. Sempre. E vamos ver essa palavra aqui, ó. Olha que interessante. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Falou, Eliseu, o teu servo, que é o meu marido, falou assim, né, mulher, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Olha só, quem que morreu? O marido. Quem morreu? O governo. Quem morreu? A cabeça. E quem estava se perdendo por conta disso? Os filhos. Próxima geração. Ele estava sendo levado como escravo. E quando a cabeça perde e o corpo domina, nós somos escravizados. E aqueles que estão perto estão vendo nós sermos escravizados. E passa a ser ali aquela situação, uma situação normal. Porque tem um modelo. Pai escravo é mais fácil, o filho ser escravo. Passa a ter um modelo. No 2, Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem em casa. Casa, vamos pensar, templo. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite.
É como muitas vezes a gente pensa. Faltou R$ 2, igual o apóstolo fala, para pagar o boleto. Não tenho nada. Não tenho nada. Nós temos a vida eterna, irmãos. Nós temos a salvação. Nós temos tudo. Só faltou R$ 2. Nós temos tudo. Tudo. Graças a Deus nós temos a salvação. Se a gente morrer hoje, salvo. Temos a salvação, irmãos. Como não temos? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. O que eu lembrei daqui? Entra em casa e fecha a porta. O que eu lembrei? Né? Não lembra? A gente pode orar de pé também, viu, irmãos? Não tem problema. Só para marcar. E aí, irmãos? O que aconteceu? Encheu, irmãos. Encheu de azeite, irmãos. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos. Olha lá os filhos já em volta da mesa. E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Gostou do negócio, voltou. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhes disse: vai, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, irmãos. Amém, aleluia, glória a Deus. Quem é o templo, irmãos? Quem é a casa de Deus? Somos nós, irmãos. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, repitam comigo: o Espírito de Deus habita em mim. Repita novamente: eu não sou de mim mesmo. Se nós não somos de nós mesmos, por que tanta dúvida boba que nós temos? Olha, eu posso fazer isso no meu corpo, eu posso fazer aquele outro no meu corpo. Se nós não somos de nós mesmos, sem qualquer dúvida, né? Nós temos que se explicar, tentar extrair de tudo quanto é lado para falar assim: não pode, não pode, não pode. Não sei qualquer dúvida que nós temos. Não tem dificuldade. Se eu tenho dúvida, deixa quieto. Pronto, acabou. Ah, não, mas não tem nada a ver, é só um pouquinho. Beleza, então vai nesse pouquinho. Daqui a pouco é um pocão, daqui a pouco eu tô só de olho nas escavadeiras fora, tudo fora do caminho. É 1, 2 vias, 3 vias, e para dentro, nada. Aparentemente, tem coisas que falam: não tem nada a ver isso aí, foi sair ali só com os colegas do serviço. Não tem nenhum problema com fazer isso. A gente sabe que tem, né? Então nossa vida, se realmente que nós somos salvos, se nós morrermos hoje nós somos salvos, então essa vida não é nossa, é do Senhor. Se ela é do Senhor, pronto. Nós estamos muito bem, porque nosso Deus, Ele ama, Ele nos ama de tal forma que Ele entregou seu Filho. Como não vai dar outras coisas também pra gente?
né? Não tem como, né? E aí, irmãos, eu quero começar agora. Então, até agora foi para a gente cair a nossa ficha, entender que a gente precisa mudar o nosso foco, né? A parte de cima, mudar os nossos olhos, né? Mudar também os nossos ouvidos, como nós aprendemos no domingo, mudar a nossa boca. Vamos lá, irmãos. O que eu preciso ser restaurado ou ampliado? Como nós falamos, nós precisamos ser mudado e ampliado na nossa mente, nos lugares altos. Porque nós também, como foi falado até no louvor, nós somos profeta do Senhor. Nós somos sacerdotes. Nós somos um reino. Então, eu separei em 2 pontos. O que precisa ser restaurado na nossa mente? A nossa posição de sacerdote. Então, nós lemos lá em Apocalipse 1:6, que o Senhor quer nos ampliar, reino e sacerdote. Então, primeiro, sacerdote. Abra, por gentileza, Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3. Vocês vão ver que interessante esse texto. Deus é tremendo. Esconde cada coisa. E quando a gente descobre, é muito bonito, viu? Ó, vamos lá. Zacarias 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, Zacarias falando aqui que depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo e Satanás à sua direita para acusá-lo. Satanás, ele estava à direita dele, para acusar. Pode ser que estava ali no tribunal, à direita, ou pode ser também que representa a mão direita que significa vida longa, que posso falar que significa salvação. Será que o sacerdote estava com a sua vida eterna prejudicada? Ou será que o sacerdote representa o povo, será que o povo estava com a sua salvação prejudicada? Então vamos lá. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás. Quem disse foi o anjo. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Fogo representa impureza, representa inferno, e tirado é como fosse sacado. Então, o anjo do Senhor nos sacou do inferno, graças a Deus. Ele nos sacou do inferno. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Quem fez isso, irmãos, na nossa vida? Foi o Senhor. Nós não tínhamos capacidade. Foi o Senhor que nos salvou. Foi Ele que tirou nossa vida do inferno. Ele tirou nosso corpo do inferno, irmãos. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Irmãos, foi o que o Senhor fez na nossa vida. Ele colocou vestes nobres sobre a nossa vida. Chamar o Vitor, por gentileza. Vem aqui um pouquinho, por favor. Para a gente guardar. Como disse o apóstolo Daniel, então, separado em 2 partes. A parte de baixo e a parte de cima. Então, a parte de baixo, o anjo veio e fez o quê? Foi lá e colocou uma boa vestimenta nele.
colocou a salvação no corpo, tá? Tudo aqui é o corpo, mas olha que interessante. Colocou a salvação no corpo. Engraçado que no Éden, o que ele viu que era o problema era no corpo. Que Adão se viu nu, né? E tentou se cobrir. E aí o anjo veio aqui, tirou o Vitor, ajeitou ele e colocou uma veste nele. E aí, Vitor, espera só um minutinho, por favor. E aqui diz que, agora, Zacarias, ele falou, disse também, no caso, ou outras versões, eu disse, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Agora, o anjo do Senhor observando e o profeta falando, não somente aqui, mas coloque também agora um turbante. Coloca também um turbante. A parte de Deus e a parte do profeta que falou, coloque agora um turbante. Obrigado, viu? Amém, irmãos? Vamos lá. Nesse turbante, um turbante de linho, e era escrito aqui no seu turbante, aqui ó, Santo ao Senhor. Irmãos, o Senhor foi lá e nos salvou a nossa vida. E aí a gente não quer andar com santo ao Senhor? Aí já não cabe ao anjo, irmãos. Aí é um posicionamento. Santo ao Senhor. Eu quero fazer isso. Eu quero lá roubar essa caixa de som. Eu quero muito, eu desejo fazer isso aí. Mas não vou fazer, irmãos. Não vou. Por quê? Está com turbante. Nós colocamos santo ao Senhor. Separado ao Senhor. A nossa mente, ela precisa decidir. Nossos olhos já foram abertos. Antes, eu fazia o que eu queria e eu achava que eu estava certo. Agora já não. Agora, como eu fui tirado, né? Como caniço lá no fogo, fui tirado. Nossos olhos foram abertos. Nossos olhos foram abertos. Então agora é santo ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Bendito é o Senhor. Versículo 5. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Turbante, usado por sumo sacerdote. Então, o que precisa ser primeiramente restaurado, a nossa posição de sacerdote. Turbante remete à restauração da nossa posição. Nossa posição do quê? Intimidade com Deus, como aconteceu com a mulher que tinha botija de azeite, restaurada a nossa intimidade com Deus. E outra coisa que nós estamos falando sobre santidade, santo ao Senhor, separado para o Senhor, em comum, santidade ao Senhor. Então a nossa posição sacerdotal precisa ser restaurado, o templo do Senhor, a casa do Senhor, para que ele venha regozijar, se alegrar, e nós também, tá? E o segundo que precisa ser restaurado é a nossa posição de reino, ou a nossa posição, nossa mente de rei. Mas nós já pensamos, né? Eu vou mandar então. Muito menos, né? Menos. Mas faz parte também do governo, tá bom, irmãos? Vamos continuar? Zacarias 6, do 9 ao 13. E o Senhor me ordenou, tome prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá para a casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata, o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos,
aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele sairá do seu lugar, construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Harmonia entre os dois do que, irmãos? O que é essa harmonia entre os dois, irmãos? Haverá, irmãos, harmonia entre os dois, que Apocalipse falou, 1:6. Haverá harmonia entre o conectado com Deus, entre o seu sacerdote, e entre também o governar com justiça, guiado por Deus. O governo rendido ao governo de Cristo. Pelos dois. Passando a ser rei, sacerdote. Passando a ser sacerdote real. Amém, irmãos? Olha que vitória, irmãos. E eu marquei aqui, renovo, significa novo começo. Aquele que traz a salvação. Aonde a gente estiver, irmãos, ali tem a possibilidade de trazer a salvação, de estabelecer o governo de Cristo. Uma vida conectada com Deus, com intimidade, com santidade, não atrapalhando ninguém de entrar, tá? Não atrapalhando nossos atos, a nossa vida, não atrapalhando que alguém seja governado por Cristo. E aonde a gente chegar, que em nome de Jesus, há essa possibilidade, que se estabeleça o governo de Cristo. Vou escrever aqui, ó. A minha intimidade e santidade com Deus traz governo à casa de Deus. Traz governo ao templo de Deus. Uma mente de governo tem a capacidade de transformar o ambiente que habita. Também tem a possibilidade de trazer um novo começo. Amém, irmãos? Nós já estamos indo para a conclusão. O que eu queria trazer para a gente era isso no dia de hoje. Queria que a gente voltasse, ver onde que foi que nós caímos e voltasse. Uma vida de santidade, de intimidade com Deus e uma vida de governo submetido ao governo dele. Podem abrir Filipenses 4, do 4 ao 9. Indo para a conclusão. Daqui a pouco os irmãos vão falar assim, mas só que não. Deixa eu ver que oração. Tem mais 9 minutinhos, né? Filipenses 4, 9. Indo para a conclusão, irmãos, nós precisamos voltar a ter uma vida simples e prática em Deus. Filipenses 4, 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 2 vezes falou alegrem-se. Meu Deus, 2 vezes. Sinal que a gente precisa, não? Né? Se esforçar. Seja a amabilidade, seja amável, né? Seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nós possamos pôr na nossa mente, cuidado que nós vemos, que nós assistimos.
a gente pergunta, um filme de terror, não tem nada a ver. Tudo que é verdadeiro, tudo que for agradável, música do mundo, não tem problema. É uma música até legal para adorar. Gente, onde que nós se perdemos, gente? Como que pode uma coisa dessa? Misericórdia. Não precisa abrir, tá? João 3, 31, 34. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Se ele dá sem limitações, quem pode limitar? Às vezes uma via, né, que a gente quer construir dentro da gente, né? Então o Senhor quer que a gente venha ser transformado, que a gente venha transformar a nossa mente, que a gente venha ampliá-la. Romanos 12, que quando a gente fala de transformação, esse texto não pode faltar, né? Então não sou eu que vou deixar de lado, né? Romanos 12, do 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo aqui como 3 vias, irmãos. Ó, uma via boa, a segunda, agradável, e a terceira aqui, e perfeita vontade de Deus. Deus tem muito mais para nós. Muitos dons que nós não temos ainda. Muitas experiências com Deus. Irmãos, que chapação que nós já vivemos. Experimentar, de ver, de usufruir da presença de Deus. De tanta presença de Deus, irmãos, que a gente pensava, vou morrer agora. De tanta presença, irmãos. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos ama. Agora de verdade, irmãos. É o último para concluir, para a turma sair mais animado, né? Para todo mundo sair mais animado. Jeremias 29, do 11 ao 14. Jeremias 29. Pedir para o pessoal do louvor subir, por gentileza. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O nosso Deus, Ele nos ama. Ele nunca perdeu o controle e não perdeu o controle também nesse momento. Ele não perdeu o controle, jamais. Ele que sabe. Permitiu algumas coisas para a gente se voltar para Ele. E aí o que vai acontecer? Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu, diz o Senhor, Ele está acessível, irmãos, está fácil, ó. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se coloquem em pé, por gentileza.